Bom dia a todos. Estamos aqui na sexta-feira, no último evento, na conferência de encerramento da 9ª Semana de Enfermagem do Mato Grosso do Sul, promovida pelo Conselho Regional de Enfermagem. Hoje nós temos uma fala que nós pensamos com muito carinho para todos os profissionais de enfermagem que estão nos assistindo ou que vão nos assistir, que é na nossa conferência de encerramento, né? Ferramentas de coaching e inteligência emocional no desenvolvimento da enfermagem. Nós esperamos que vocês aproveitem muito esse momento. Quem vai estar fazendo essa fala é a enfermeira que estará conosco hoje, a enfermeira doutora Nívia Lorena Torres. A Nívia possui graduação em enfermagem pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, especialização em saúde da família pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e especialização em educação profissional na área profissional de enfermagem pela Fiocruz. Tem mestrado em enfermagem pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e também possui formação em coaching e analista comportamental pela Evo Coaching. Atualmente, ela é enfermeira do Banco de Leite Humano do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, supervisora dos residentes de enfermagem no Programa de Residência Multiprofissional Integrada em Saúde, na área de concentração e intensivismo, também lá no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. É conselheira do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul e tem experiência na área de enfermagem, na docência de ensino superior e pós-graduação, gestão em saúde, gestão da qualidade em saúde e segurança do paciente e em coaching. Nívia, seja bem-vinda, tá? Pessoal, aproveitem, interajam bastante com a Nívia está à disposição de vocês, tá? Pela próxima hora, né? Nívia, bem-vinda, obrigada por aceitar o convite. Obrigada, Vânia, eu que agradeço. Bom dia a todos que nos ouvem, bom dia, Cássia, mais uma vez. Eu quero muito, mas muito mesmo agradecer essa oportunidade, essa confiança da comissão organizadora da Semana de Enfermagem, dizer para todos aqui que para mim é uma honra ser enfermeira, é uma honra estar aqui com vocês nessa Semana de Enfermagem, e é uma honra compartilhar esse conhecimento que eu venho adquirindo aí em torno de 5 anos sobre inteligência emocional, mas que eu fiz uma formação certificada recentemente, e assim, eu estou realizando um sonho que é contribuir com a enfermagem na questão do desenvolvimento humano, porque eu acredito que nós somos muito preparados tecnicamente, mas precisamos também de mais desenvolvimento na área de inteligência emocional. Isso não é algo peculiar da enfermagem, isso é algo que todo ser humano precisa desenvolver, e nós vamos ver isso aí no decorrer da nossa conversa. Eu queria saber do pessoal que está no chat aí, de onde que são as pessoas que estão conosco aqui, se são de Campo Grande, de que região do estado, se vocês puderem compartilhar aí no chat do YouTube, para eu acompanhar aqui. E eu quero começar, e aí eu vou aqui compartilhar a minha tela com vocês, aí é o meu desafio aqui, gente. Vamos ver aqui. Está aparecendo... Está aparecendo a minha apresentação já, Cássia? Ah, ok. Então, gente, nossa conversa hoje é sobre ferramentas do coach e inteligência emocional para o desenvolvimento da enfermagem. Então, a primeira pergunta aqui para a nossa reflexão é:
se você tem feito algo ou buscado algo diferente para aquecer, para empoderar a enfermagem. Tá tudo certo aí na minha apresentação? Vânia, se a Vânia e a Cássia puderem me dar um retorno, se minha tela está aparecendo. Tá aparecendo, né? Então tá. Vamos continuar aqui. Eu estou acompanhando aqui com as meninas aqui no chat também. Então, voltando aqui ao início da nossa conversa, é uma pergunta reflexiva. Eu acredito que nós precisamos pensar de maneira coletiva e individual na questão do empoderamento da enfermagem. Com certeza, nós já temos muito recursos, somos uma profissão pautada na ciência, uma profissão super importante para os sistemas de saúde, mas eu acredito, e os estudos sobre inteligência emocional também, que o desenvolvimento precisa começar em cada pessoa, para que ela venha a ser fortalecida no coletivo. E um dos princípios que nós temos para o desenvolvimento da inteligência emocional é a questão do equilíbrio entre a razão e a emoção. Nós temos 2 hemisférios do nosso cérebro, um voltado para a área, o direito para a área emocional e o esquerdo para a área da razão, a área cognitiva. E muitas vezes nós vemos pessoas bem-sucedidas profissionalmente no quesito formação, pessoas que têm MBA, mestrado, doutorado, pessoas bem-sucedidas financeiramente, mas que não são felizes ou que não se sentem realizadas, porque provavelmente está necessitando desenvolver essa área emocional. Daniel Goleman, que é um grande estudioso, um psiquiatra da área de inteligência emocional, ele diz que 80% do nosso sucesso ele está relacionado com a área emocional e apenas 20% com a área cognitiva. Então, isso é uma prova de que para a gente ter sucesso, ser bem-sucedido, e ser bem-sucedido, ter sucesso aqui, eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de status, mas eu estou falando de realização pessoal, naquilo que decidiu fazer. É preciso que haja equilíbrio entre razão e emoção. Uma pessoa que é muito focada na razão, ela provavelmente vai ser uma pessoa que tem dificuldades para ter relacionamentos. E uma pessoa muito focada na emoção é uma pessoa que pode ter dificuldades para ter resultados que envolvam tomada de decisão, que envolvam se manter constante em alcançar resultados. Então, o equilíbrio é fundamental entre razão e emoção para que a gente tenha sucesso em todas as áreas da nossa vida. E aqui eu estou focando na área profissional, mas nós temos a nossa área pessoal também, que é tão importante quanto. Na verdade, o equilíbrio na vida, ele é fundamental em todas as áreas. Nós precisamos buscar um equilíbrio entre a nossa área profissional, nossa área emocional, a nossa área financeira, a nossa área espiritual, de relacionamentos, tanto interpessoal quanto intrapessoal, relacionamento conosco, consigo mesmo. Outro princípio importante para a questão do empoderamento da enfermagem é a questão da autorresponsabilidade. Nós precisamos ter em mente que os resultados que nós temos dependem, primeiramente, de cada um, daquilo que nós estamos fazendo para alcançar aqueles resultados. Nós precisamos entender a nossa vida e nos colocarmos como protagonistas da nossa história. Pensar que tudo que nós temos hoje de resultado são efeitos, são consequências das escolhas que nós fizemos até hoje.
Porque quando nós passamos essa responsabilidade sobre os resultados da nossa vida, sobre a nossa realização para outras pessoas ou para situações da vida, nós estamos assumindo uma posição de vítima. Uma vítima que olha, que procura justificativas, dizendo: eu não tenho condição, eu não posso, eu não tenho apoio, eu não tenho recursos financeiros. E aí, dessa forma, a pessoa não se movimenta. Ela fica num processo de vitimismo, pensando sempre encontrando justificativas, e ela não consegue olhar para aquilo que realmente depende dela para que haja uma mudança no seu dia a dia, uma mudança dentro de si, porque para aparecer mudança fora, a mudança precisa começar dentro da gente, porque daí nós vamos ter habilidades, vamos ter recursos, músculos para enfrentar os desafios, porque todas as vezes que nós decidimos fazer algo, sabemos onde estamos, onde queremos chegar, desafios vão aparecer, e nós precisamos ter esse entendimento de que os resultados, vencer esses desafios depende de nós. Existem corresponsabilidades? Sim, com certeza. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos pensar que esses desafios, eles precisam ser vencidos e precisam partir da nossa iniciativa. Nós precisamos pensar o que realmente depende de nós nessa situação e tomarmos a frente, né? Sermos o protagonista da nossa história. Outro princípio importante para a questão da inteligência emocional, para o desenvolvimento da inteligência emocional, que vai trazer esse empoderamento que a enfermagem tanto busca, tanto procura em relação a ocupar o espaço verdadeiramente que é merecido no sentido do reconhecimento e da valorização, nós precisamos ter em mente a questão da inovação. O que é a inovação? Inovação é a gente sempre procurar pensar fora da nossa casinha. Pensar que nós precisamos buscar esse despertamento individual e coletivo da importância do empoderamento. Buscar sempre novos conhecimentos em todas as áreas. Nós precisamos pensar fora dessa questão técnica, que é tão importante, fundamental, necessária para o desenvolvimento da nossa profissão. Porém, a questão de inteligência emocional é algo que vai fazer o diferencial. Porque se 80% do nosso sucesso está vinculado a questões de inteligência emocional, para ter sucesso a gente precisa desenvolver essa área também. E outra coisa relacionada à inovação que eu acho super importante é a questão do empreendedorismo. Nós temos inúmeras possibilidades para atuar enquanto profissional. E ser empreendedor não necessariamente quer dizer que a pessoa tem que ser profissional liberal, profissional autônomo. Liberal nós somos porque temos legislação, temos independência, temos autonomia para atuar, mas podemos ser autônomos também, ou seja, não ser empregado. Essa é uma possibilidade, mas para empreender, não necessariamente nós precisamos deixar de ser empregados. Porque o empreendedorismo é quando a pessoa consegue ver oportunidade diante das circunstâncias que ela está vivendo. Então, o que é empoderamento? Empoderamento é ter poder. Então, isso a enfermagem já tem. Nós precisamos despertar esse empoderamento. Ter poder está relacionado, na verdade, aqui não a primeira frase não está relacionado a ter autoridade. Poder não é ter autoridade. Poder está relacionado a influenciar pessoas. E o verdadeiro poder é aquele que é compartilhado com todos, assim ele se torna infinito. Por isso é tão importante a questão da gente se unir enquanto categoria, enquanto profissão. Nós pensarmos aqui que a gente fala muito que a união faz a força. Nós precisamos, quando a gente tem inteligência emocional, a gente aprende a focar naquilo que nos une.
e deixar de lado aquilo que são as nossas diferenças, porque diferenças de pensamento, de ideologia, isso assim, de princípios, de valores, isso acontece, mas nós temos que pensar enquanto categoria, o que nos une? Quais são os nossos propósitos em comum? Quando nós temos esse direcionamento, nós vamos ter um alinhamento de pensamento, um alinhamento de fala, e com isso o nosso poder de influenciar pessoas e o nosso empoderamento vai aumentar. E somado a muitas pessoas, isso se torna infinito. Nós não podemos, o poder não pode ser centralizado, porque ele não é uma autoridade, como está aqui, né, na nossa apresentação. Estou tentando aqui acompanhar pelo chat, porque eu só estou vendo a tela inteira. E aí eu estou olhando aqui no meu celular também. Então, gente, como empoderar a enfermagem? Para falar, se nós falamos que empoderamento tem a ver com influenciar pessoas, nós precisamos ter conhecimento da ciência da enfermagem. Ter conhecimento que a nossa profissão é uma ciência baseada no cuidado, é uma ciência do cuidado, uma ciência baseada em princípios científicos, em teorias, em taxonomias, é uma ciência que é voltada para pessoas, e isso é um diferencial da enfermagem. Nós sempre falamos que a nossa ciência está baseada no cuidado integral das necessidades da pessoa, e isso é algo fenomenal. Nós não somos uma profissão somente técnica, procedimental, que faz só procedimentos. Não, nós vamos muito além disso, enquanto profissão. Nós não tratamos somente do corpo, mas também das emoções das pessoas, né? Nós estamos ao lado delas em momentos que elas estão passando por situações difíceis, a maior parte delas. Raramente, são menos pessoas que convivem em momentos de felicidade, como momentos de parto, né, nascimento de uma nova criança, de uma criança. O outro princípio para a gente empoderar a enfermagem é capacitar a equipe para participar da resolução de problemas e alcance de resultados. Não dá para falar de empoderamento sem nós dividirmos o poder. E esse poder é o poder de influenciar, não é um poder de mando, como eu já disse. Então, a equipe precisa estar capacitada para a resolução de problemas e alcance de resultados. Ela precisa compartilhar os problemas, precisa propor soluções para a resolução dos problemas e para o alcance de resultados. Precisa ser ouvida. Isso precisa ser compartilhado entre a equipe, porque aí as pessoas se sentem pertencentes àquele processo. As pessoas também precisam ter clareza do foco. Quais são as nossas prioridades? Para que nós estamos aqui? Quais são as nossas metas enquanto equipe? Quais resultados nós pretendemos alcançar? Isso tem que estar claro para a equipe, porque isso vai dar um direcionamento. É também importante que a equipe, os profissionais de enfermagem, conheçam a estrutura organizacional da instituição onde trabalham. Saiba quais são os níveis de gestão, os níveis estratégicos, os níveis operacionais de uma instituição. O que compete a cada um, qual é a visão, a missão, os valores da empresa, porque isso alinha o pensamento, não só de quem está na parte operacional, mas desde quem está na gestão. E isso é algo que precisa de um alinhamento maior, porque quando as pessoas não sabem o que os outros querem, gera a insegurança, gera frustração, descontentamento. E nós precisamos pensar no desenvolvimento contínuo, pessoal e profissional. Como eu já disse lá, como os princípios, né, para o empoderamento, a questão da inovação, isso tem muito a ver com inovação. Se nós não estivermos em constante desenvolvimento pessoal e profissional, nós vamos perder esse princípio da inovação. E é muito importante que seja reconhecido os resultados individuais e da equipe. O ser humano precisa de reconhecimento. O ser humano precisa de palavras de validação, onde ele seja visto, que ele desenvolve em favor
da assistência, da equipe, do ambiente profissional. Isso motiva. Então, o que é a inteligência emocional? Nós estamos falando aqui sobre como empoderar a enfermagem, como liderar, né, porque está tudo correlacionado, mas para isso nós precisamos desenvolver a área emocional e ela está relacionada à inteligência, uma inteligência que é diferente daquela cognitiva. Por quê? Porque ela fala sobre a maturidade para lidar com as emoções que afloram, os seus verdadeiros significados, as consequências dessas emoções e as possíveis reações geradas em cada pessoa. Inteligência emocional é aprender a utilizar os seus estados emocionais a seu favor. É aprender a ativar e a frear os estados emocionais. Estados emocionais têm a ver com alegria, com motivação, tem a ver com tristeza, tem a ver com medo. E nós precisamos desses estados emocionais em diferentes situações da nossa vida. E esses estados emocionais, eles favorecem, né, reações fisiológicas para o nosso corpo. Se nós estamos tristes, qual é a reação fisiológica que nós temos? Um posicionamento mais retraído, né, sem energia. Então, como é que uma pessoa que está alimentando um estado emocional de tristeza vai ter energia para fazer o que precisa ser feito? E quando ela tem uma motivação, ela se lembra que ela também tem estados emocionais de força, de vontade, de ânimo, e ela pode ativar esses estados emocionais para fazer o que precisa ser feito. Mas para isso a pessoa precisa se conhecer na essência, saber qual é a sua identidade, saber qual é o seu propósito de vida. Então, inteligência emocional é ter equilíbrio entre a razão, representada nessa figurinha pelo cérebro, e a emoção, que está aí representada nessa figurinha pelo coração. Quando nós conseguimos equilibrar essas duas áreas, nós estamos desenvolvendo a nossa inteligência emocional. Nós sabemos ser racionais na hora que precisamos ser racionais e ser emocionais na hora que precisamos ser emocionais, porque ambas as forças são fundamentais para o nosso sucesso, para que nós tenhamos uma vida profissional realizada, uma vida pessoal realizada, para que nós tenhamos saúde física. Muitas pessoas sabem que fazer exercício físico é necessário e importante, mas não conseguem fazer. Então, fazer, ele é emocional. O saber é cognitivo. Muitas vezes nós sabemos, mas não fazemos. Por quê? Porque a gente precisa aprender a ativar esses estados emocionais que vão nos levar a fazer o que precisa ser feito. A inteligência emocional, ela é estruturada por princípios, que são autoconsciência, ou seja, eu saber quem eu sou, conhecer as minhas emoções, pela autorregulação, que é o aprender a regular essas emoções, como eu já falei, né, anteriormente, aprender a ativar e desativar e frear emoções que naquele momento não são necessárias ou até podem atrapalhar o momento, a resolução de uma situação, de um estímulo. A automotivação. Então, nós precisamos saber quais são as nossas motivações, o sentido da nossa vida, que pode ser permanente, que tem a ver com o nosso propósito, que pode ser temporário, que tem a ver com alguma meta, com algum objetivo que nós temos a alcançar. E nós precisamos saber disso para que a gente possa ter motivos para entrar em ação. Motivação, a própria palavra diz, motivo para entrar em ação. E isso é um princípio, é estrutural da inteligência emocional. Empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Para ter inteligência emocional, eu não posso olhar somente para mim, porque eu convivo com outras pessoas, e essas pessoas são tão importantes quanto eu, né? Quanto mim. São pessoas tão importantes e têm as mesmas necessidades que eu tenho, têm o mesmo direito de realizar também
as suas necessidades, se sentir realizado como pessoa, como profissional, da mesma forma que eu tenho. Então, eu preciso me preocupar com essa questão da empatia. E gestão de relacionamentos. Inteligência emocional tem a ver com isso. Aprender a fazer gestão de relacionamentos. E gestão de relacionamentos tem a ver com liderança. Então, liderança, para a gente, voltando lá no começo da nossa apresentação, para ter poder, ser empoderado, eu preciso aprender a influenciar pessoas. E influenciar pessoas é liderar. E liderança é um fenômeno de relacionamento. Então, a inteligência emocional vai me dar condições de desenvolver essa liderança. Tão importante para o nosso empoderamento. Tá tudo certinho aí? Se tiver algum problema na apresentação, queria que vocês me dessem um ok aqui no chat. Então, para liderar pessoas, para influenciar pessoas, o que é preciso? Ter conhecimento dessas áreas técnicas, áreas sociais, áreas emocionais, pegar essas informações e colocar em prática, porque um conhecimento ele surge quando nós temos novas informações e colocamos essas informações em prática. Para liderar, é preciso acolher potenciais e transformá-los em potências. Então, identificar os potenciais que as pessoas têm. Então, ver pessoas que são mais expansivas, pessoas que são mais retraídas, pessoas que têm mais habilidades para conversar, pessoas que têm mais habilidades técnicas. Todas essas pessoas têm que ser acolhidas e lapidados essas habilidades para transformá-las em potências. Pessoas certas nos lugares certos dentro do nosso ambiente profissional. Isso é importante que aconteça para que a gente tenha resultados melhores, que a gente consiga aproveitar todos os recursos para ter os melhores resultados. É preciso também dedicar tempo para conversar com a equipe, com relação aos sentimentos e medos de cada um. Muitas vezes, no dia a dia, a gente se preocupa tanto em executar as tarefas, às vezes, né, já chega no ambiente de trabalho, com aquele clima pesado, já pensando que não vai ser bom, e aí a gente já não tem mais aquela energia para conversar com a equipe, para ouvir as pessoas, para saber sobre os sentimentos delas, os medos, para que a gente possa encontrar soluções conjuntas, para que a pessoa possa se sentir acolhida também. Como que uma pessoa vai cuidar bem da outra se ela não se sente cuidada? Como é que ela vai amar se ela não é amada? Isso precisa ser desenvolvido. O tempo gasto para conversar com uma pessoa será menor que o tempo gasto tentando adequar o comportamento improdutivo e ineficaz da equipe. Porque além de falar do comportamento, vai ter que falar das consequências que esse comportamento improdutivo teve. Então, com certeza, o tempo gasto será maior. Também é importante criar relacionamento. Então, ter uma escuta ativa, estar disposto a ouvir com atenção, dar e receber feedback. Então, é importante falar dos resultados positivos, dos resultados negativos, do que pode ser feito para melhorar, parabenizar quando tem resultados positivos, porque isso incentiva, isso motiva. O feedback, ele tem uma técnica para ser executada, né? Então, não é chamar a atenção, é dar um retorno do resultado do trabalho. Ter equilíbrio nas relações, ter equilíbrio em tudo que vai ser feito, procurar estar embasado de informações para poder, nessa questão dos relacionamentos, promover a participação da equipe na tomada de decisão. Isso não quer dizer que cada um vai fazer o que quer, isso quer dizer que cada um vai ser ouvido
e vai ser encontrada uma solução que possa ser viável para a resolução do problema, e se a opinião da pessoa não foi ouvida, que seja explicado, o que não foi aceita, na verdade, que seja explicado o porquê, isso é importante, que nesse momento ela não é adequada, nesse momento ela não pode ser levada em consideração. Ter autoconhecimento. Se a pessoa não se conhece, não sabe quais são as habilidades dela, não sabe quais são os motivadores dela, qual é a linguagem de valorização dela, não tem como ela usar as suas qualidades em seu favor e também reconhecer isso em outras pessoas e também usar isso em favor do processo de trabalho. O autoconhecimento, ele fala de mim, mas a partir do momento que eu me conheço, eu também aprendo a conhecer melhor o outro, porque os mecanismos, os processos são os mesmos. Desenvolvimento de competências, então, quais são as competências que as pessoas que estão naquela equipe, naquela unidade, naquele setor precisa ter? Isso precisa estar alinhado e ser levado para que as pessoas desenvolvam essas competências através de capacitações, de treinamentos, de reuniões, e que essas pessoas venham se desenvolvendo. É preciso conhecer os perfis comportamentais, que nós vamos falar daqui a pouquinho, como uma ferramenta do coaching, e liderar pelo exemplo. A pessoa precisa ser o líder, né, de exemplo, fazer aquilo que ela está pedindo para que os seus liderados façam. Ela se autolidera e lidera pelo exemplo. Não dá para falar uma coisa e fazer outra, porque isso não traz confiança, isso não traz credibilidade. Ter transparência na comunicação, ou seja, falar, né, o que precisa ser falado de maneira clara, objetiva, muito educada, falando com outra pessoa da maneira que gostaria que falasse consigo. É preciso delegar tarefas e responsabilidades, quando as pessoas sabem quais são as competências a serem desenvolvidas, quando sabem quais são as metas, os objetivos da unidade, fica mais fácil de delegar as tarefas e responsabilidades. Compartilhar a missão e os valores da empresa, isso ajuda as pessoas a terem um alinhamento. Criar metas, incentivar a equipe a criar soluções inovadoras, pensar quais são os recursos disponíveis, ouvir o que as pessoas têm a dizer, porque às vezes algo que para mim está sendo algo super complexo, difícil, porque eu estou vendo da minha ótica, do meu ponto de vista, para a pessoa que está em outro campo, está olhando aquela situação de outro ponto de vista, é algo super simples, e quando ela me fala, eu falo, nossa, né, como que eu não tinha pensado nisso? Então, precisa estar disposto a ouvir. E agora, eu quero passar um vídeo sobre os perfis comportamentais. Eu queria pedir para a Cássia passar esse vídeo para a gente. E tem uma pergunta aqui no chat, e nós vamos responder no final, tá? Que tem a ver com esse vídeo aqui das habilidades, e nós vamos responder no final.
Ai, ai, sensacional esse vídeo. Esse vídeo, ele mostra que duas pessoas alcançaram o mesmo resultado, mas fazendo de forma diferente. Isso mostra que as pessoas têm habilidades diferentes, jeitos diferentes para alcançar o mesmo resultado. E que enquanto a pessoa lá, o zelador, estava tentando fazer do jeito que o guarda estava fazendo, ele não conseguiu. Mas quando ele fez do jeito dele, com as habilidades dele, ele teve o mesmo resultado. Então, isso mostra que nós temos perfis comportamentais diferentes que trazem mas que podem nos levar ao mesmo resultado. E aí, agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre... Aí, agora eu fiquei... Deixa eu ver aqui minha apresentação. Nossa, essa internet, gente, é um desafio para mim, viu? Esse cursos tecnológicos. Tem que começar de novo, será?
Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Tá tudo certo aí? Voltou a minha apresentação? Deixa eu ver aqui pelo chat aqui, para eu poder me localizar. Ah, ok. Então, nós estávamos falando lá do vídeo sobre a questão do perfil comportamental, que duas pessoas fizeram a mesma coisa, mas de formas diferentes. E não é de hoje que a humanidade tem estudado sobre o perfil comportamental das pessoas. E a primeira pessoa que, assim, na verdade, desde Hipócrates, ele já vinha se preocupando sobre a questão dos perfis comportamentais, quando ele dizia, assim, que nós deveríamos pensar sobre qual pessoa a doença aflige, e não sobre qual doença aflige a pessoa. Então, isso já tinha uma correlação de que a doença, ela se manifestava de forma diferente nas pessoas, porque já existia um entendimento de que as questões emocionais, individuais, fariam diferença no curso ou na cura de uma doença. Isso lá, 500 anos antes de Cristo. E aqui, já em 1928, William Marston, um psicólogo, jornalista, estudioso da saúde, da área emocional, ele escreveu um livro chamado A Emoção das Pessoas Normais, em 1928, onde ele dividiu as pessoas em perfis comportamentais. E ele também foi uma pessoa super importante na história, porque ele criou o detector de mentiras, e ele é o criador da Mulher Maravilha, da história em quadrinhos que até hoje encanta muitas pessoas. O que o William Marston, nesse livro, a Emoção das Pessoas Normais, ele dizia que, naturalmente, existiam pessoas que viam a vida como um ambiente favorável, pessoas que viam a vida com uma visão mais emocional, e outras pessoas que já viam a vida como um ambiente desfavorável, mais racional. Em paralelo, existiam grupos de pessoas também que tinham uma postura mais ativa, que se posicionavam mais rápido para enfrentar as situações, e pessoas que tinham uma postura mais passiva. Desse alinhamento aí entre ambientes e posturas, surgiram os grupos que ele definiu, que são as pessoas influentes, que são aquelas pessoas que têm uma postura, veem a vida como um ambiente favorável e têm uma postura ativa diante da vida. E essas pessoas, elas gostam de coisas novas, elas veem tudo uma oportunidade. Então, ela fala, quanta oportunidade na vida, né? Deixa eu aproveitar. E ele também viu pessoas que viam a vida como um ambiente favorável, porém com uma postura mais passiva, uma postura mais retraída. E essas pessoas ele classificou como estáveis. Então, são pessoas assim que veem a vida de uma maneira favorável, positiva, então ela fala, nossa, deixa eu aproveitar a vida. Ela tem essa postura. E ele também dividiu outro grupo de pessoas que viam a vida como um ambiente mais desfavorável, desafiador, mais racional, mas que tinha uma postura ativa também. E aí ele classificou as pessoas dominantes, as pessoas que falam, olha, é complicado, mas eu vou enfrentar, eu vou fazer o que tem que ser feito. E o quarto grupo são as pessoas analíticas, que elas veem a vida como um ambiente desfavorável, desafiador, mais racional, e tem uma postura mais passiva. Peraí, eu vou enfrentar, eu vou tomar a decisão, mas deixa eu me precaver. Ela é uma pessoa mais cuidadosa. Então, disso tudo surgiu o DISC, essa nomenclatura em inglês, que em 1948, 20 anos depois, outro psicólogo, agora já um psicólogo organizacional,
transformou isso numa pesquisa que hoje nós temos chamada Assessment. E ele queria, na verdade, descobrir quais eram os perfis comportamentais das pessoas de uma empresa para colocá-las no melhor lugar para que elas pudessem ter os melhores resultados, desenvolver o melhor trabalho e ter os melhores resultados. Então, o DISC é uma pesquisa, ele revela o comportamento da pessoa, o perfil comportamental dela, mas ele não é a pessoa, porque os perfis comportamentais, eles é apenas a camada observável de uma pessoa. Tem outras camadas mais profundas que fazem cada um ser quem é, de maneira única. E também não existe relação entre perfil comportamental e felicidade ou sucesso. Não é porque a pessoa tem um perfil dominante que ela tem mais chance de ter sucesso do que uma pessoa que tem um perfil estável, que tem uma postura mais passiva. Todas as pessoas têm as mesmas possibilidades de ter sucesso e de ser felizes, porque ela tem outros recursos além das habilidades dos perfis, e todas as habilidades, elas têm as suas vantagens. E o DISC mostra que todos, sem exceção, têm habilidades, talentos e oportunidades de desenvolvimento na mesma quantidade. O que aprendemos com o DISC? Então, conhecer perfis comportamentais, saber quem são as pessoas que têm perfil dominante, influente, estável e analítico, nos ajuda a compreender os estilos comportamentais de cada pessoa. Primeiramente, o nosso e das pessoas que convivem conosco, no ambiente profissional, no ambiente pessoal. Também ajuda a melhorar os relacionamentos interpessoais, porque na medida que eu sei por que as pessoas agem daquela forma, eu não faço interpretações baseado naquilo que eu sei de mim, porque eu sei que eu tenho perfis comportamentais, habilidades diferentes daquelas pessoas, em proporções diferentes. Todos nós temos habilidades dos 4 perfis comportamentais. A diferença é que cada pessoa, o que diferencia cada pessoa é a proporção de habilidades de cada perfil, que faz ela ter um perfil predominante, ou 2 perfis predominantes. Ajuda a aumentar o seu autodesenvolvimento, porque ela está se conhecendo, sabendo quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos de melhoria dentro da questão das habilidades. Ajuda a promover a avaliação de desempenho, a pessoa consegue entender por que ela não consegue fazer certas coisas ou tem mais dificuldade. Por exemplo, tem pessoas que têm muita facilidade em começar coisas novas, mas têm muita dificuldade para terminar, e isso é um desafio, porque para ter sucesso a gente precisa terminar aquilo que começa. Colocar as pessoas certas nos lugares certos dentro da instituição. Que às vezes nós olhamos de uma maneira assim muito prática, muito racional para resolver um problema relacionado ao nosso trabalho. Nós não procuramos analisar se determinada pessoa que está lotada numa unidade tem perfil para trabalhar ali. Que de repente ela é uma pessoa comunicativa, uma pessoa que focada em relacionamentos, e aí a gente coloca ela para trabalhar num setor onde ela vai estar trabalhando com equipamentos, com materiais, por exemplo. Então, provavelmente, essa pessoa vai ter dificuldade para se manter motivada naquele trabalho, porque não tem a ver com ela, porque ali ela não está tendo a oportunidade de utilizar as habilidades que ela tem. Agora, quero pedir para a Cássia passar para a gente o vídeo, o primeiro vídeo, que agora nós vamos começar a falar de cada perfil comportamental, que nós temos 4 aqui, como nós já vimos. E aí, eu queria que vocês observassem se esse perfil tem a ver com vocês ou não. Aí vocês comentem aqui no chat se tem a ver com vocês ou não. E se não tiver, procura pensar em alguém que pareça com esses perfis, para a gente poder memorizar e fazer uma correlação. Cássia, você pode passar o primeiro vídeo, por gentileza?
E aí, gente, o que vocês acharam dessa chefe? O que vocês perceberam nessa líder, né? Uma pessoa, assim, bastante dominadora, né? Que não pensa, assim, muito no que os outros estão pensando, não deixa falar, né? Então, essa pessoa aí, ela é um estereótipo dos dominadores. Deixa eu botar aqui. Dos dominantes. Então, pessoas que têm um perfil comportamental dominante são pessoas que têm como lema fazer rápido. É igual essa chefe aí, ela é rápida, ela pensa rápido, ela faz rápido e ela quer que os liderados tenham essa mesma postura. Eles são rápidos, são executores. E quais são os comportamentos que eles apresentam? São pessoas bastante autoconfiantes, são pessoas rápidas, dinâmicas, e elas têm foco nos objetivos, nos resultados, elas têm foco nas tarefas. E essas pessoas, elas têm também medos, têm coisas que as incomodam, e tem também necessidades e dificuldades, como todo o perfil. Ali, né, nós falamos do que caracteriza ela, mas essas pessoas também, enquanto elas têm, o que incomoda nelas é a falta de foco, a lentidão, o excesso de descontração ou sentimentalismo. É algo que elas têm dificuldade para lidar. Só que elas têm medos também, que é o medo de perder o comando e a autonomia. E elas têm a necessidade, pelo fato delas serem muito rápidas, serem dinâmicas, elas gostam de ter um certo autoritarismo, elas gostam de estar no comando, porque ali elas vislumbram, né, as oportunidades de crescimento. E elas gostam de ambientes dinâmicos, funcionais, com pessoas competentes e atentas a prazos. E elas têm dificuldade de agir com mais calma e compreender os ritmos alheios. Então, assim, toda habilidade, ela precisa estar em equilíbrio. Ninguém deixa de ser quem é, mas quando a pessoa sabe quais são as habilidades dela, ela consegue pensar sobre e ver, assim, até que ponto isso é bom para mim, para as pessoas com quem eu convivo, e até que ponto eu preciso buscar um equilíbrio nisso. Eu não deixo de ser quem sou, mas quando eu tenho equilíbrio, eu consigo aproveitar melhor as minhas habilidades, sem que elas sejam um problema para mim. Porque quando elas são exageradas, elas passam a ser um problema. Então, aquele vídeo, ele é caricato nesse sentido. Pessoas dominantes, uma chefe dominante que não está gerenciando, né, equilibrando o perfil comportamental dela, as habilidades dela. Aí aqui nós temos alguns exemplos de pessoas que são dominantes, pessoas conhecidas, que são de áreas diferentes, que têm resultados diferentes. Então, por isso que no começo eu falei assim, que nenhum perfil, ele define se a pessoa vai ter sucesso ou não, e o que ela pode ser ou não, porque senão nós não podemos engessar os perfis, pensar assim, só um dominante pode ser líder. Não, nós podemos ter um dominante que é liderado. Por quê? Porque ele sabe gerenciar essas habilidades, ele sabe aproveitar essas habilidades para aquilo que precisa ser feito. Tá? Vamos continuando aqui. Agora, Cássio, queria que você passasse o outro vídeo aqui, que é dos influentes, para a gente ver como é que eles se comportam. Esse é uma pessoa, assim, influente, né? O Will é uma pessoa super influente. Então, as pessoas influentes, elas gostam de fazer diferente, elas gostam de ser diferentes.
elas são comunicadoras, pessoas extrovertidas, descontraídas, bem-humoradas e focadas na construção de relacionamentos. Elas são focadas em pessoas. E elas, o que pode incomodar, né, para as pessoas que são influentes? Incomodar as pessoas influentes. O excesso de detalhes, porque ela também é rápida, assim como o dominante. A diferença é que ela é focada em pessoas. Então, excesso de detalhes, regras e rotinas incomoda os influentes. Eles têm medo de rejeição e isolamento, porque são focados em pessoas, em relacionamentos. Eles gostam de ambientes interativos, dinâmicos, valorizam muito as atividades sociais e têm necessidade sempre de fazer coisas novas, necessidade de poder se expressar, tem necessidade de se sentir prestigiado. E quais são os possíveis pontos de melhoria, as dificuldades dos influentes? Controle e organização, porque como são muito focados em pessoas, eles têm dificuldade de controlar e organizar. Tem dificuldade de terminar aquilo que começa, porque eles gostam de novidade, então se aparece uma novidade nova, a tendência deles partirem para uma nova ação sem terminar aquela que ele tinha começado é bem grande. E também eles têm dificuldades de se concentrarem em atividades que exigem concentração e detalhismo. Exatamente porque eles têm uma facilidade muito grande de descontração. Então, extroversão, descontração, bom humor, construção de relacionamento são pontos positivos, mas eles precisam também estar em equilíbrios, porque senão fica fora de senso, igual o Will aí no vídeo que nós vimos. Então, por isso que desde o começo eu tenho falado que o importante para a gente ter inteligência emocional é ter equilíbrio, é saber quem a gente é, saber quais são as nossas habilidades principais e verificar se está sendo utilizado no momento certo, no local certo. Vamos passar o outro, Cássia? Do outro perfil comportamental, o outro vídeo? Acho que ali eu não tinha mostrado as pessoas de perfil estável, ou as pessoas influentes, né? Pulei. Vamos voltar aqui, então, para eu mostrar. Então, nós temos exemplos aqui do Gavião Bueno, né? Gavião Bueno, Galvão Bueno, Ronaldinho, Jô. Opa! Faltou aqui o Faustão nesses influentes aqui, que muitas vezes não deixa os entrevistados falarem, né? De tanto que ele é extrovertido e comunicativo. Agora sim, Cássia, podemos passar o próximo vídeo. Então, esse vídeo aqui, o foco é a dona Neném, né? Uma pessoa, assim, super estável, com perfil comportamental estável, e que é uma pessoa calma, paciente, que gosta de conciliação. As pessoas estáveis têm como algo que marca muito que elas não gostam de conflitos, elas não gostam de ambientes onde tem o conflito. Então, elas são pessoas que procuram pacificar, conciliar, e elas são pessoas muito focadas nas necessidades alheias. Elas sempre estão preocupadas em servir, são pessoas muito gentis, e o lema das pessoas estáveis é fazer junto. Elas têm muita facilidade para trabalhar em equipe e são bastante planejadoras também, porque elas têm uma postura, apesar de ela é positiva, uma pessoa que vê a vida de uma maneira positiva, mas ela tem uma postura mais passiva, ela é mais pensadora, mais planejadora. E o que incomoda as pessoas que têm perfil estável? Mudanças bruscas, elas têm dificuldade de se adaptar a mudanças.
Elas gostam das coisas mais gradativas, né, mais lentas. Elas também se incomodam com agressividade e individualismo. Elas têm medo de enfrentar situações de conflito e têm medo também de perder o equilíbrio diante de desafios. Elas têm necessidades de conviver em harmonia, porque elas, né, odeiam conflitos, são conciliadoras, e têm necessidade também de se sentir seguras e ter estabilidade. Então, segurança, por que elas têm uma postura mais passiva? Porque elas pensam bastante antes de tomar decisão. Porque segurança para elas é algo importante. E quais são as dificuldades, então, que elas têm? Agir com rapidez e independência. Porque uma pessoa que pensa bastante pode perder o tempo certo da tomada de decisão. Então, ser uma pessoa que pensa é legal, é necessário, mas não pode pensar muito. Então, precisa encontrar um equilíbrio nisso também. E ser uma pessoa também que não gosta de conflitos também é bacana. Mas, se a pessoa ela não consegue expressar, porque existem alguns momentos que nós precisamos falar sobre os problemas, porque senão a pessoa vai ficando oprimida diante daquela situação e vai se desmotivando. Então, precisa haver um equilíbrio aí entre ficar quieto em determinada situação e o equilíbrio entre o momento de gerenciar o conflito, para que haja solução, para que haja produtividade, para que haja avanço, né, rumo às metas, aos objetivos, tanto na vida pessoal quanto na área profissional. Aí nós temos aqui alguns exemplos de pessoas estáveis. São pessoas de diversas áreas, nós temos aqui até um lutador que tem perfil estável. Então, são exemplos para a gente entender que pessoas de perfis diferentes estão em áreas diferentes tendo sucesso da mesma forma, porque o perfil, ele ajuda a pessoa a saber quais são as suas habilidades e potencializá-las, e não impedir de ser o que elas nasceram para ser, que tem a ver com o propósito. Aí, Cássia, pode passar o outro vídeo, por favor. Então, gente, esse personagem aqui, né, um analítico, ele está fazendo cálculos ali para decidir com quem que ele vai ficar. Olha só. Então, as pessoas analíticas, com perfil comportal analítico, elas têm como lema fazer certo. Elas odeiam, detestam errar, detestam fazer alguma coisa errada. E elas são muito atentas a detalhes, a descrição, são pessoas prudentes, com pensamento lógico, elas são pessoas assim que veem a vida com um certo risco e para tomar uma decisão elas fazem ponderam todas as situações para que possa tomar uma decisão com segurança. O que incomoda as pessoas que têm um perfil analítico? Falta de regras e especificações, desorganização e desconcentração. Então, uma pessoa analítica com uma pessoa influente tem bastante diferença, que a pessoa influente, ela é focada muito em pessoas e ela tem bastante dificuldade com organização, ela é um pouco desorganizada, naturalmente, mas sabendo que é algo que ela pode cuidar. E a pessoa analítica já é muito organizada, então, a desorganização incomoda ela. Quais são os medos dela? Ela tem muito medo de errar e de enfrentar críticas, ela tem medo de fazer algo sem ter certeza e errar e ser criticada. Isso é um medo que as pessoas com perfil analítico têm. Quais são os ambientes que elas criam, em que elas se sentem bem? Ambientes reservados, organizados, que permitam maior concentração e precisão. Elas têm a necessidade de fazer certo, de ter tempo e condições para se preparar.
e elas têm dificuldades para iniciar projetos, porque como ela é muito detalhista, ela sempre pensa que tem algo a melhorar, e aí ela acaba tendo dificuldade para iniciar. E isso é uma coisa que precisa ser cuidado, que aí a pessoa também se torna perfeccionista, e o perfeccionismo é um problema, porque impede a pessoa de avançar. E ela, como tem medo de julgamentos, ela tem medo de errar, ela também tem dificuldade para se expor, para estar aqui, por exemplo, né, uma pessoa analítica teria mais dificuldade para estar aqui falando em público, para falar o que pensa, para discordar, então ela tem essas dificuldades por conta desse perfil que é discreto, detalhista, prudente, de um pensamento bem lógico. Aqui nós temos exemplos de pessoas que têm perfil comportamental analítico. Então, aqui, mais uma vez, pessoas de diversas áreas, nós temos aqui um ex-ministro do Supremo, jogador, jornalista, técnico, então, são pessoas, assim, de áreas distintas, mas que são pessoas bem-sucedidas sendo analítico, porque provavelmente estão utilizando bem essas habilidades do analítico. Então, teve uma pergunta ali falando sobre a questão de motivação. Então, motivação é tudo aquilo que dá sentido para a nossa vida. Nós temos motivações que estão relacionadas à motivação permanente, que tem a ver com o nosso propósito de vida, e motivações temporárias, que tem a ver com nossas necessidades como pessoa, com nossos sonhos, nossas metas. E quando nós temos essa clareza dessa motivação, dessas necessidades, nós temos a possibilidade de adaptar ao nosso perfil comportamental para alcançar aquele sonho e aquela meta. Por exemplo, eu não sou tão organizada, meu perfil comportamental é um perfil que tem dificuldade para organização, para ter foco, mas eu preciso, por exemplo, passar num concurso público. Então, o que eu vou fazer? Sabendo que eu tenho essa dificuldade por conta do meu perfil, eu vou dar mais atenção para essa dificuldade, para que eu venha transformá-la numa ação prática. E aí, para não deixar de fazer aquilo que eu preciso fazer, que é ter um cronograma de estudos, por exemplo. Então, eu estou adaptando uma habilidade para atender uma necessidade, uma meta. E isso nós chamamos de elasticidade. Então, nós temos a capacidade de ter elasticidade em relação às nossas habilidades que são natas, que são naturais do nosso perfil comportamental. Quando essa motivação tem a ver com sentido permanente, que tem a ver com propósito de vida, ela tem a ver com o nosso perfil natural, com aquilo que nós já nascemos, porque habilidades, perfil comportamental, está relacionado com questões genéticas, está relacionado com todas as nossas experiências, desde o momento em que nós somos gerados no ventre, começamos a ouvir e fomos crescendo. Então, essas experiências, junto com as nossas tendências genéticas, vai desenvolvendo o nosso perfil natural, o nosso perfil comportamental. Só que todo perfil comportamental, como nós já vimos, aí falando dos perfis, eles têm pontos de melhoria, eles têm dificuldades que precisam ser conhecidas e precisam ser melhoradas. Na inteligência emocional, no coach, nós não usamos o termo defeito, nós utilizamos o termo ponto de melhoria, porque nós acreditamos que tudo pode ser melhorado, desde que seja conhecido pela pessoa. E que ela queira, que ela tenha uma posição de protagonista, falar assim, eu sou assim, eu tenho essa tendência, mas nesse ponto aqui, nessa habilidade aqui, eu preciso me desenvolver para poder fazer o que precisa ser feito. Então, isso é assumir o protagonismo também da sua história. Isso tem a ver com maturidade comportamental, tem a ver com inteligência emocional, tem a ver de saber quem eu sou e usar os melhores recursos que eu tenho para ser quem eu preciso ser, alcançar o que eu preciso alcançar e trabalhar os pontos que precisam ser melhorados. Então,
O que é a maturidade comportamental? É a capacidade de ajustar seus pontos de melhoria e transitar nas comunicações. Porque a partir do momento que eu ajusto meus pontos de melhoria e sei que pessoas têm perfis comportamentais diferentes, eu consigo me comunicar com as pessoas na linguagem dela. Eu já sei que ela é daquele jeito, então como é que eu faço para aproveitar melhor as habilidades daquela pessoa? Né? Então, é mais no sentido de aproveitar melhor do que de criticar, porque crítica não é algo positivo. Nós precisamos pensar assim, que tal fazer desse jeito? Não falar que desse jeito está errado. Mas as pessoas precisam receber o amor para depois receber a orientação. Mas esse perfil natural que nós desenvolvemos, né, que já tivemos a tendência de ter geneticamente, fomos desenvolvendo, também em algum momento da nossa vida, ele pode ter sofrido interferência, que nós chamamos de estímulos de dor, ou evento de injustiça, algo que aconteceu na vida da pessoa e que fez com que aquelas habilidades do perfil natural, elas fossem sucumbidas, elas fossem minimizadas ou até tenham sido anuladas. Por quê? Por possíveis eventos de dor. Às vezes um exemplo, uma pessoa muito comunicativa, por exemplo, ela, porventura, tenha sido muito criticada em algum ambiente. O que pode acontecer? Ela deixar de ser comunicativa porque ela foi muito criticada. Isso é um evento de injustiça, de dor para aquela pessoa. Porque a injustiça, ela não tem a ver com o que eu penso sobre injustiças, mas sim com o que a cada pessoa sentiu como injustiça. Então, aquilo que é injustiça para mim pode não ser injustiça para você. Então, e isso pode modificar o perfil natural, faz com que a pessoa tenha atitudes de se proteger, de se retrair ou de fugir do problema, evitar aquela situação, exatamente para não sentir a dor novamente. Isso faz com que a pessoa tenha um perfil modificado. Então, ela deixa de ser quem ela era porque ela teve um evento de injustiça. E para isso é preciso ressignificar. Então, é possível identificar o estímulo de dor e trazer um novo significado para ele, transformar esse estímulo de dor num estímulo de esperança. Entender por que isso aconteceu e reescrever uma nova história. Isso eu estou falando em nível mental, em nível de conexões neurais, né? Gravar uma nova história na mente de vitória em cima daquele evento de injustiça, porque tudo que nós passamos, ele tem um propósito, né, de desenvolvimento, de crescimento, e é possível encontrar um ponto positivo em situações de injustiça. É possível reescrever uma nova história em situações de injustiça, e isso é ressignificar o sentido. E quando eu consigo ressignificar, eu retomo aquele meu perfil natural. Eu volto a ser quem eu era, e eu volto a ter todas as condições de ter uma vida realizada, uma vida leve, uma vida onde as coisas que eu tenho para fazer sejam mais fáceis, produtivas e cheias de vitórias, porque eu estou sendo quem eu sou, eu estou usando os recursos naturais que eu tenho, as habilidades naturais que eu tenho. Então, quando do que nós estamos falando aqui é só da primeira camada de uma pessoa, que são os comportamentos. Olha o que vem mais profundo nas pessoas, tantas coisas que estão envolvidas, né? Até chegar nessa parte mais profunda que tem a ver com o propósito e com a inteligência emocional, que é quando eu consigo saber quem eu sou e consigo identificar quais estados emocionais eu tenho e utilizar esses estados emocionais ao meu favor, ampliando, né, ativando esses estados emocionais ou retraindo quando ele é necessário. Então, aqui uma mensagem que você pode se tornar a sua melhor versão, dia após dia. A única comparação que nós devemos fazer é com nós mesmos. Se comparar com outra pessoa é a pior coisa que a gente pode fazer. Porque, como nós vimos até aqui, todas as pessoas são diferentes. Que essas habilidades que nós vimos, em cada pessoa, ela está em proporções diferentes, fazendo com que cada pessoa seja única. Então, com quem eu posso me comparar para ser minha melhor versão? Somente comigo mesmo.
E como que eu me torno a minha melhor versão? A partir do momento que eu utilizo as minhas habilidades para favorecer os meus relacionamentos e para vivenciar tudo aquilo que eu nasci para viver, né? O melhor dessa terra. Realizar os sonhos, ser bênção na vida de outras pessoas. Então, nós não nascemos, tudo que nós temos de bom, nós temos de bom para compartilhar com outras pessoas. E isso que faz a vida ter um sentido, ter um significado bacana, legal, que faz a gente ter motivação todos os dias para levantar, porque eu estou aprendendo, estou vivendo e estou compartilhando tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo de bom que eu tenho. E era essa a minha mensagem hoje. Aí eu estou aberta a perguntas. Aqui tive alguma dificuldade com esse meu stream aqui, né? Segunda vez que eu estou tendo contato com esse instrumento aqui. Mas é isso mesmo, a pandemia trouxe para a gente essa necessidade de desenvolver novas habilidades. Habilidades com recursos tecnológicos é uma coisa que, para mim, eu tenho bastante dificuldade, mas estou aqui, ó, estendendo esse músculo. Estou aqui vendo o chat, se vocês tiverem alguma pergunta. Tinha tido uma pergunta, né, há um tempo atrás. Deixa eu ver aqui. A Cida dizendo aqui que essa palestra pode se tornar um curso e ser ministrado nas instituições. Sim, eu já pensei nisso, Cida, porque aqui é uma pincelada. Isso é um conhecimento bastante aprofundado. Isso que nós falamos aqui sobre os perfis comportamentais pode ser feito pesquisas individuais, onde as pessoas vão ter um relatório a respeito delas, onde esses percentuais seriam medidos em taxas mesmo, aí a pessoa saber qual é o perfil comportamental dela e saber quais são os pontos de melhoria específicos para ela, porque aqui nós falamos de uma maneira geral. E entender como que isso vai interferindo nas relações, tanto intrapessoal quanto interpessoal. Tinha tido uma outra pergunta aqui sobre a questão da motivação. Você lembra, Vânia? Lembro. Isso. Aqui. Projetado. Da Janine. Qual é a solução para um profissional que não consegue desenvolver suas atividades laborais com motivação? Como esse profissional pode buscar essa motivação? Então, lembra que aqui, já quase no final da apresentação, eu falei que motivação tem a ver com sentido da vida. Então, e automotivação é um princípio da inteligência emocional. Então, isso é algo que cada pessoa precisa buscar. Não tem como ela ser motivada por outras pessoas, motivada pelo trabalho. Qual que é o motivo que ela tem para estar naquele trabalho? Ela precisa descobrir isso, e isso ser, né, o motivo para ela entrar em ação. E se ela não está satisfeita no trabalho, ela se conhecer, entender o que traz motivação para ela, o que traz realização para ela, e buscar isso. Buscar novas oportunidades. Isso também é um princípio da autorresponsabilidade, entender que o resultado depende dela. Enquanto isso, o que ela faz? Porque a gente sabe que isso não é um piscar de olhos, não é um toque de mágica. Mas, enquanto isso, ela vai buscando motivos dentro dos recursos que ela tem para se motivar. Porque tudo tem um lado bom, até as coisas ruins. Depende da perspectiva que nós estamos olhando. Se nós estamos olhando com uma visão positiva ou com uma visão negativa daquela situação. Mas quando a gente tem uma visão futura, fica muito mais fácil para enfrentar o desafio de hoje, mesmo que ele não tenha solução. Com certeza. Porque tem situações que não tem, a gente sabe disso. Exatamente. Esse é um comentário que eu ia fazer, até deixei anotado aqui, né?
lá no começo da sua fala, você falou sobre o empoderamento, essas questões. Sim. A gente sabe que empoderamento está muito ligado à questão do conhecimento, até o videozinho mostra lá do joguinho, né, de basquete, o rapaz estudando, fazendo todas as medições e tudo mais. Então, o empoderamento está muito ligado ao ganho de conhecimento, mas ele também está ligado à motivação. Para você procurar o conhecimento sobre alguma coisa, você também precisa estar motivado para isso, né? Sim. E eu acho que é justamente isso. Às vezes as pessoas questionam assim, mas a enfermagem assim, é uma profissão que ganha pouco, que é desvalorizada, mas eu, particularmente, eu procuro ver a enfermagem de uma maneira a tentar a trabalhar pelo empoderamento da profissão. E aí eu busco as minhas motivações. É justamente isso que eu acho que é o foco. Você tem que ter uma motivação na sua vida. Qual que é a sua motivação? Trabalhe por essa motivação. Eu escolhi a enfermagem porque eu gosto e eu procuro me motivar dentro daquilo que eu gosto, sabe? Uhum, Eu isso gosto de mesmo. fazer. E é justamente isso, né? Tente procurar qual que é a sua motivação nisso e trabalhar por essa motivação. Quando você tem um objetivo na sua vida, uma meta a atingir, você realmente se motiva, né, a fazer isso. Você tem um sentido para entrar em ação todos os Exatamente, dias. exatamente, você dá um sentido para a sua vida, você tem todos os dias, você tem, nossa, eu tenho tal coisa para fazer, eu quero chegar em tal lugar. Então, todo dia você acorda com uma motivação, né? É E verdade. é importante isso, eu achei muito interessante essa questão da, da motivação. Aí As, A Cida colocou aí, e ela também fez uma fala logo lá no começo sobre a questão da aprovação da PL, que também sim, pode influenciar, da PL 2564, que é do piso salarial e da carga horária, de 30 horas, que pode ser uma das coisas que motive a enfermagem. Também, né? Com certeza. com Com certeza, certeza. porque a questão do retorno financeiro é necessário para as nossas necessidades básicas. Como é que uma pessoa que não supre suas necessidades básicas de moradia, de lazer, de educação, de saúde, vai conseguir ter uma boa performance, uma alta performance, vou utilizar acho que a palavra mais adequada, no trabalho? Se está faltando para ela outras áreas da vida. E aqui o tempo todo eu falei sobre equilíbrio. E o equilíbrio é o segredo. Não tem como eu ser bem-sucedida no meu trabalho se minha vida pessoal está desequilibrada. E a gente sabe que o dinheiro, ele ajuda a organizar essas coisas, essas áreas da nossa vida. Então, o que se ganha hoje, pensando na natureza do trabalho da enfermagem, no grau de formação, na responsabilidade que é o trabalho da enfermagem, é a quem? É pouco, é Sim. injusto. Então, quando nós olhamos para isso, é difícil se manter motivado quando nós olhamos só para esse aspecto. Então, é um conjunto de sentidos que a nossa vida deve ter. E aí, o que eu penso também? Por que eu falei lá no começo do empoderamento? E que isso, eu falei de um contexto individual e de um núcleo pequeno. Mas nós precisamos começar a pensar de maneira individual para ir agregando força. E agregando força num movimento único. Então, nós não podemos perder o foco da questão da aprovação do nosso piso salarial, porque eu acho que isso vai trazer uma justiça. E ainda, assim, uma opinião pessoal, eu acho pouco isso que está sendo proposto de piso salarial. Eu acho pouco. Pensando em todas, né, no custo de vida que nós temos atualmente, todas as necessidades que nós temos. Então, ainda é pouco para essas vertentes aí. Pensar que nós somos o cara, enquanto profissão. Então, nós precisaríamos ter um reconhecimento melhor.
Exatamente, e nós somos os profissionais que realmente ficam ali 24 horas. É a única profissão da saúde que fica 24 horas com o paciente. Sim, Os outros profissionais, eles têm sim a sua, claro, né, uma equipe interprofissional tem toda a sua relevância ali no contexto do atendimento ao paciente, mas a única da equipe interprofissional, a única profissional que está 24 horas com o paciente é a enfermagem. Então, sim, sim, precisa dessa valorização, da questão salarial, é realmente um absurdo, tá um valor muito baixo, muito, muito baixo. E sim, inclusive a Cida colocou, né, ela está aposentada agora, mas é uma motivação que ela tem de estar fazendo algo pela enfermagem, é uma motivação. E eu acho que essa luta que a gente está passando nesse momento, esse contexto todo, tem que ser uma motivação nossa, tem que ser uma motivação de toda a enfermagem, né? É sim, lutar por isso. E saber com lidar certeza. também, que aí entra a parte da inteligência emocional, saber lidar com as nossas emoções quando vem alguma frustração, né? É Tentar verdade. converter para usar essas frustrações de uma forma positiva. Positiva, com certeza. Como uma oportunidade de melhoria, uma Exatamente. oportunidade de desenvolvimento. É isso que eu procuro ter essa visão na minha vida também. E aprender assim, ó, que é com dificuldades que a gente aprende. Porque Exatamente. se não tiver uma dificuldade, como é que nós vamos ativar aquilo que nós temos de força interior para enfrentar aquilo? Nós vamos ficar numa zona de conforto, então não tem necessidade de eu ativar tudo aquilo que eu tenho em mim, aquela força interior, aqueles valores que me movem, as minhas habilidades, porque aqui eu só falei de perfil comportamental, mas a gente tem forças pessoais, nós temos motivadores de carreira, nós temos linguagem de valorização, como é que eu me sinto amada, como é que as pessoas se sentem amadas, porque e a gente fala num amor fraterno, num amor de respeito, de empatia, e tudo isso compõe a nossa identidade. Tudo E, isso nos ajuda a ser a nossa melhor versão e fazer esse enfrentamento dos desafios que aparecem todos os dias. e tem as ferramentas também para as pessoas buscarem suas motivações, né? Identificarem suas Tem, sim. motivações, buscar exercitar isso, porque é um exercício diário. A inteligência emocional é um exercício, né? É um mundo é um Exatamente. mundo de conhecimento. Exatamente. A Luciana comenta que há muitos profissionais exaustos, né, porque precisam trabalhar em vários empregos para suprir suas necessidades, e o que acaba levando a um cansaço e a depressão. É por isso que a aprovação dessa PL seria é, é o mínimo, É o é o mínimo. mínimo, é o É o mínimo, mínimo. realmente. E aí, por isso também que a gente procurou trazer isso dentro da semana de enfermagem, esse assunto, assim, para finalizar a questão da semana de enfermagem, nós trouxemos várias exposições de relatos, né, da experiência da enfermagem, mas nós trouxemos também algumas coisas, procuramos trazer alguma coisa para trabalhar a questão de motivações, né, de motivações e tudo mais. Para auxiliar os profissionais a enxergarem direções que eles podem também estar olhando dentro da enfermagem, né? Sim. Eu assim, estou muito feliz com essa semana de enfermagem, porque é exatamente isso que você falou. Ela conseguiu mostrar um leque de possibilidades. É, E que né, nós não precisamos estar numa posição em que nós estamos insatisfeitos. Não tem porquê nós ficarmos assim. Nós temos muitos recursos para entrar em ação para viver aquilo que nós queremos viver. Então, e a gente precisa de informação, né, Vânia? Porque às vezes a gente fica um pouco, exatamente. fica obscuro as possibilidades. E aí, um evento como esse, que procurou apresentar várias vertentes de possibilidade de atuação da enfermagem, eu acho que isso abre a mente, né, as possibilidades para que as pessoas possam ver, assim, que aquilo que ela vive não é a única opção, se é que ela está insatisfeita. Se é que ela Sim, está insatisfeita.
porque tem muitas pessoas que estão satisfeitas também, mas é possível ainda melhorar. É possível E a inteligência emocional é legal por isso também, que eu ainda posso melhorar aquilo que já está bom, tanto na minha vida pessoal quanto profissional. A Giane coloca ali que é na academia que se aprende a lutar pelos seus direitos, né? Sim, concordo perfeitamente, amplamente, na verdade, com isso, porque eu acho que enquanto você está na sua formação, você tem que ser incentivado a pensar politicamente na sua profissão. E independente, não estou falando de faculdade só, eu estou falando dos cursos técnicos, dos cursos de auxiliar de enfermagem, também é muito importante que você aprenda a ter uma visão política da sua profissão e a lutar por Sim. ela, né? Com certeza, são habilidades que nós precisamos desenvolver, pensar fora da caixinha somente do fazer técnico, da assistência. Nós precisamos pensar que nós somos uma entidade política também. É um grupo profissional que precisa ter condições de trabalho e ter reconhecimento e valorização. E isso parte de cada um de nós. Faz. Aí a Giane, nessa complementação, acho que a Cássia pousa ali, mas vou pedir para pôr de novo, que ela coloque, eu vejo que a melhor solução para uma aprovação de um piso salarial digno e o salário, né, é a melhor fiscalização e conscientização dos cursos formadores de profissionais de enfermagem. Nossa, essa parte da consciência, realmente. A gente precisa de qualidade nos cursos, para formar profissionais de qualidade, porque a qualidade empodera a profissão também. E o profissional que tem conhecimento, ele se sente mais empoderado também, né? Ele tem uma motivação melhor. Eu acredito que também isso influencia na questão de motivação de trabalho na profissão, né? Com certeza, também concordo. Bom, não temos aqui mais falas, né? Parabéns. Nós agradecemos, então, Nívia, vou deixar você fazer uma fala de finalização e aí depois a gente encerra. Pode falar. Então, eu agradeço muito essa oportunidade de eu também estar desenvolvendo aqui as minhas habilidades, tanto de comunicação quanto de recursos tecnológicos aqui, tá? Com os meus pares, é uma honra. Como eu disse no começo, eu estou realizando um sonho de ajudar a enfermagem também no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento humano, porque eu tenho aí já uma história e uma carreirinha aí, né, de 20 anos na enfermagem, e onde eu percebi, assim, que nós somos bons, muito bons naquilo que fazemos, mas temos ainda muito a aprender, e principalmente a ser protagonista da nossa profissão, a falar o que nós queremos, a saber articular a conquista daquilo que nós queremos, daquilo que nós merecemos. Nós precisamos desenvolver essa habilidade de focar naquilo que nos une, de alinhar estratégias politicamente, não no sentido partidário, mas de políticas, né, para a nossa categoria profissional. E a gente sabe que essa questão partidária também interfere, mas, em primeiro lugar, o que nós queremos, onde queremos chegar. Eu achei que essa PL, como é 2564? Isso. A 2564, ela trouxe esse gás. Eu nunca vi tanta mobilização conjunta da enfermagem quanto agora. Talvez também já por essa questão da pandemia, tudo foi juntando, né, novos estímulos que levou a enfermagem a se posicionar um pouco mais em relação à reivindicação de um direito, de uma necessidade aí. A nossa jornada de trabalho de 30 horas tramita há 20 anos no Congresso. Sim. Então, nunca foi votado, nunca foi urgência, nunca foi motivo de necessidade de pauta no Congresso, e aí, e o que nós fizemos até agora? Enquanto grupo, uma categoria que tem mais de 2 milhões de profissionais no Brasil, quase 2 milhões e 500 mil profissionais. O que nós estamos fazendo enquanto categoria, né? Então, enquanto grupo? E isso eu vi como um grande avanço, esse despertamento que nós tivemos. E eu acredito, assim, que
desenvolvendo mais habilidade de inteligência emocional, nós vamos conseguir fazer esses alinhamentos tão necessários para o fortalecimento da nossa categoria, para a gente realmente ser reconhecido, não somente com palmas, porque isso é legal, eu também gosto de receber palmas, eu acho que todo mundo gosta de receber um elogio, uma palma, mas nós também precisamos de melhores condições de trabalho, para que possamos fazer melhor pelos nossos clientes, que são os pacientes. E também por nós. Porque só pode cuidar quem se sente cuidado. Eu só posso dar aquilo que eu tenho, aquilo que eu recebo, aquilo que eu aprendi a receber. Então, aí eu tenho condições de compartilhar. Então, é essa a minha mensagem. Mais uma vez, minha gratidão, Vânia, a você, a toda a comissão organizadora, ao Sebastião, a todo o conselho que sempre me recebeu com muito carinho, a todos que estão aqui nos ouvindo, participando, minha gratidão, dizer que eu estou muito feliz de tê-los aqui comigo, né, conosco aqui nesse momento. Eu que agradecemos a sua contribuição, Nívia. Na verdade, quando a gente já pensou na semana de enfermagem, a gente já colocou a Nívia tem que estar falando, então deu super certo para fazer a finalização. Só pegando um pouquinho da sua fala, há alguns anos atrás, eu já estive em Brasília pela mesma PL para ela entrar em pauta e não conseguimos, mas esse ano realmente estou vendo uma mobilização maior da enfermagem em prol dessa PL, e eu acho que a gente tem que seja a nossa motivação agora nesse instante, tá, sabe, politicamente, nos envolvendo politicamente, né, como enfermagem, é uma coisa que a enfermagem precisa se politizar, né? A Cida colocou, mas é uma coisa que fica aí para todo mundo. Vamos nos politizar, vamos nos posicionar, sabe? Isso. Se posicione enquanto profissional da enfermagem, em relação à PL, em relação ao seu... Às vezes a gente se omite em relação a muitas coisas na profissão, né? Se posicione, que isso te ajuda, inclusive, nas questões do seu empoderamento profissional, né? Falando do posicionamento, um posicionamento com respeito, né? Claro, obviamente. Ok? Então, agradeço, Nívia, obrigada. Dessa forma, nós vamos encerrar as transmissões da semana de enfermagem, da 9ª semana de enfermagem do Conselho Regional de Enfermagem no Mato Grosso do Sul. Nós agradecemos aí a todos os que estiveram todo dia com a gente, ou os que vão assistir ainda também. E muito obrigada. Ok, estamos aí, vamos procurar organizar agora, foi o primeiro evento ao vivo do Corém, né? Vamos procurar nos organizar agora para utilizar mais esse recurso, para estar mais próximo dos profissionais de enfermagem do estado. É verdade, verdade. Ok? Então, tchau, gente, muito obrigada. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau.